serenando nossas mentes, nossos corações, nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo amparo e a proteção da espiritualidade superior para que conosco permaneça, o anjo guardião de cada um de nós. E também pedimos por aqueles amigos nossos que não puderam comparecer hoje ao nosso estudo, para que sejam também amparados e que recebam em seus corações esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia. Então, os nossos pensamentos voltados ao alto, dizemos: Senhor, dignai-vos acolher favoravelmente a prece que dirigimos em nosso favor e a todos que nos assistem. Fazei-nos entrever as vossas divinas luzes através do estudo de hoje. Que ele nos torne dócil o caminho da felicidade eterna. Permitir que os bons espíritos que nos tenham transmitido as vossas palavras e os vossos pensamentos, Deus, permitir que esses ensinamentos libertem de todo orgulho, egoísmo e vaidade. Que aprendamos a não lamentar, Mestre, que saibamos esperar com resignação o momento da nossa união no mundo mais feliz, onde nos precedeste. Sabemos que a nossa separação é apenas momentânea e que, por mais longa que nos pareça sua duração, acaba diante da eterna felicidade que Deus promete aos que se espiritualizam. Que a bondade do Senhor nos preserve de fazer qualquer coisa que retarde esse instante desejado, poupando-nos assim a dor de não te encontrar ao sair do nosso veio terrestre. Nós não nos esquecemos de ti. Que os nossos pensamentos não cessem de nos manter unidos e que o teu nos siga e nos ampare sempre. E assim seja. Agora vamos passar, então, a leitura do Evangelho para Gorete. Seja bem-vindo, Jússi. Podemos começar? Podemos. No capítulo 12. Deixa eu só dar boas-vindas para Márcio, para o senhor Edgar. Boa noite, Márcio. Boa noite, Edgar. Boa noite, Jússi. Boa noite. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, queridos. Boa noite. Só estou me maquiando, já vou entrar em Capítulo cena, 12. tá? Só terminar a maquiagem, depois vou entrar em cena. Já. Então, estamos aguardando. Muito bem. A Gorete, então, vai fazer para nós a leitura do Evangelho, capítulo 12. Gorete. Amai os vossos inimigos. Então, restituir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos também não o fazem? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, de 20, versículo 43 e 47. Se não amardes, senão aqueles que vos amam,
Que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos o fazem, que contentamento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida também fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam deste modo para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não entendia por essas palavras que se deve ter por seu inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, se não pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal, não se pode ter com ele as expansões de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que se desconfiam uma das outras, não poderá haver os impulsos de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve em um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se expressa a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que se lhes prescreve dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve os diferenciar segundo o caso. Amar seus inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É lhes perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É lhes desejar o bem em lugar de lhes desejar o mal. É se regozijar em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender a mão segura em caso de necessidade. É se abster em palavras e ações, tudo o que os possa prejudicar. Enfim, é lhes restituir em tudo o bem pelo mal, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Mais um, né? O 4 agora, né? Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê em seu inimigo senão um ser nocivo perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte o pode livrar. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo.
perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menor rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas. Venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se, em lugar de se lamentar, agradece a Deus por o experimentar, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva, no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Feito? Muito bom. Você quer fazer alguns comentários, Gorete? É difícil, mas tá bem explicadinho. Eu ouvi algumas palestras, né, a respeito, procurei alguma coisa, mas, assim, o evangelho é sempre muito minucioso, né, sempre coloca a instrução dos espíritos, sempre é muito clara, muito, muito objetiva, e para mim, né, me sentir responsável, né, então eu procurei alguma coisinha, aqui, ó, no Fonte Viva, na Vinha de Luz, desculpe, que é outro livrinho de cabeceira, né, que Emmanuel, então, fala um pouquinho sobre os fariseus, explica a passagem de Jesus, né, quando ele fala para a gente se acautelar, né, sobre os fariseus, que ele cita aqui também, né, que nós não devemos fazer como os publicanos, né, nem como os escribas, nem como os fariseus, né, então, como os cobradores de impostos, né, e os fariseus também. E Emmanuel explica dizendo o seguinte, que fariseu, né, eu achei interessante porque nos dias de hoje, né, que Emmanuel coloca para nós, que fariseu ainda é todo homem presunçoso, aquela criatura dogmática, exclusivista, pretenso privilegiado das forças divinas, né, que se acha, né, supostamente o privilegiado. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. E daí, nessa frase, a gente pode, né, concluir, pode buscar o entendimento, que ele também aqui está falando sobre as reencarnações, né, as vidas sucessivas. Então, que o homem de ontem, que éramos, nós ainda trazemos, né, muitas lembranças e muitas tendências daquele tempo, né, daquele tempo de homem mais primário, menos instruído, mais rude e menos conhecedor dos ensinamentos de Jesus. Então, atravessa todas as organizações esse fariseu, né, dos dias de hoje. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal, né, pelas cores, vamos dizer assim, né, do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou.
na sua escola ou no seu argumento sectarista, né? Quando nós nos tornamos muito intransigentes, achamos que somos os sabedores da verdade, né? Só nós é que estamos capazes de entender as verdades de Jesus. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Né? Então, eu peguei esse trechinho aqui, porque como aqui em São Mateus, no primeiro item, né, fala muito sobre nós não nos tornarmos, não agirmos como publicanos, ou como escribas, ou como fariseus, né, eu achei interessante porque aqui nesse texto é os dias de hoje, né, que a gente, muitas e muitas vezes, podemos incorrer em situações assim, né, achando que nós já somos merecedores de todo o conhecimento que Jesus, né, passou para nós e que estamos corretos e nos colocamos diante da bondade divina de forma superior, né, quando deveríamos ser mais humildes, né. Depois também eu peguei no mesmo livro, Vinha de Luz, sobre os credores diferentes, lá no item 41, que é Jesus novamente dizendo, né, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. E Emmanuel, né, nos explicando que o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados, porque certo que ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário, né? Entretanto, a advertência do Senhor conclama-nos a amar os inimigos, né? Ele nos solicita isso. Reveste de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos. Geralmente somos, por quê, né? Porque Jesus pediu isso, né? Por que ele pediu para a gente prestar atenção e procurar seguir esse ensinamento? Aí Emmanuel coloca que geralmente nós todos, né, a humanidade toda, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Novamente, né, as leis de ação e reação, a reencarnação, né, pluralidade das existências, constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, competindo-nos a renovações de elevado alcance, né, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles, né, essas criaturas, que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Né? Então, né, eles são, né, são médicos corajosos que nos facultam corretivo. Ainda coloca assim, né? Porque somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. Então, ele coloca aqui os inimigos, na verdade, de uma outra maneira, né? Somos todos, estamos todos engajados nesse movimento de sublime de aperfeiçoamento moral. Se hoje alguém não me trata tão bem, ou não tem um certo carinho por nós, ou realmente nos trata de uma maneira indevida, vamos dizer assim, né, não tão carinhosa, não tão de amizade, nós temos que parar para pensar que talvez tenhamos alguns comprometimentos espirituais com esse ser. Ao mesmo tempo, né,
Jesus também nos pede que sejamos caridosos, né? Tenhamos caridade para com os nossos inimigos. O entendimento que a doutrina espírita nos dá, nos faz compreender que nós somos seres imperfeitos, que todos estamos buscando sabedoria, amor, entendimento, faz com que a gente busque os ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita, para compreender e procurar agir com mais sabedoria, com mais humildade, com mais brandura, com mais caridade. Eu entendo assim. Busquei em mim, né, uma reflexão já com a palestra do Douglas da semana passada, né, entender o porquê de alguns desalinhos, vamos dizer assim, na minha vida, né, e realmente o que nos falta é mais indulgência, mais tolerância, né, para com as pessoas, para não julgar. E daí nós conseguimos chegar mais perto do verdadeiro perdão, né? O perdão incondicional que Jesus nos pede. Eu acho que só assim a gente vai chegar a poder, vamos dizer assim, amar os inimigos. Amar no sentido de respeitá-los, que eles merecem, como nós. Todo o carinho de Deus. Não é mesmo? Muito bom, Gorete, muito boa a tua explanação, muito elucidativa. Mas realmente, o amar aos nossos inimigos, o amar no verdadeiro sentido da palavra, ainda para nós, imperfeito do jeito que somos, é difícil, né? Mas, já não desejando o mal, já estamos amando esse inimigo, né? E às vezes até não desejar o mal para nós, tão imperfeito que somos, é difícil, né? Porque é interessante, até eu estava fazendo, comparando assim, vamos dizer assim, uma comparação até um pouco rude, mas nós vemos até no esporte, assim, a pessoa, quando vê que aquele está acima dela, ele procura o que fazer com que ela caia, ele não procura subir até ela, né? Então, em todos os sentidos, imagine quando nós julgamos que alguém é nosso inimigo, e é o que tu colocou ali, por que hoje esse espírito é meu inimigo? Se nós parássemos, né, para analisar, por isso a importância desse estudo do Evangelho, né, que vai nos esclarecer isso, que esse inimigo, de repente, eu sou um devedor para com ele, não é? Porque ele não está ali de meu inimigo, assim, de uma forma fortuita, sem um motivo, que ele mesmo não entende agora com o esquecimento, nessa encarnação, o próprio, aquele que se julga nosso inimigo, também ainda não entende o porquê essa animosidade de uns pelos outros, né? Mas é como falou, nós estamos sobre a lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Se hoje alguém me ama ou me detesta, a causa está em outros tempos. Porque ninguém sente repulsa por alguém sem ter tido uma razão para isso, né? Ou alguém por nós, ou nós por alguém. Em algum momento nessa longa jornada nossa, nós tivemos algum encontro com esse espírito agradável ou desagradável, né? Todos nós somos imperfeitos ainda. E muitas vezes vamos magoando as pessoas pelo caminho, sem mesmo nos dar conta que estamos fazendo isso, pelas nossas imperfeições. Como somos imperfeitos, fazemos coisas, também magoam mesmo sem perceber. Somos imperfeitos e o que ainda nos comanda em muito é o nosso egoísmo, né? Nós pensamos muito em nós.
E a partir do momento que nós começarmos a pensar mais no outro, isso vai nos trazer mais felicidade. Não em agradecimento da outra pessoa, mas quando nós começamos a fazer para o outro que gostaria que fizessem a nós, isso vai nos sendo prazeroso com o tempo, né? E falando nos fariseus, né? Saduceus, fariseus, era uma espécie de partido político daquela época, pessoas que já se julgavam superiores, né, por ter um conhecimento intelectual maior, tanto na questão religiosa como em outras questões. Então, eu estava pensando, né, quantas vezes a gente já viu aquela situação assim, tu sabe com quem tu está falando, assim, se colocando bem acima, né? E a gente vê muito na questão pública, né? Ocupa certo cargo público, na política, enfim, em grandes empresas. Eu sou o doutor fulano de tal, né? Isso é o nosso orgulho, falando mais alto. Então, nós nos julgamos superiores, acima daquele que está sobre o nosso comando agora, né? Mas esquecemos que ali na frente existem, como nós somos seres milenares que vamos e vemos essa jornada de reencarnação, hoje nós podemos estar ocupando um cargo em que nos sentimos, vamos dizer assim, no direito até de humilhar, de magoar as pessoas por estarmos acima, nesse momento, acima, que eu digo, em termos, vamos dizer, de posição aqui na Terra, né? Mas não em termos morais, em termos humanos, né? Para Deus, nós somos todos iguais. E a partir do momento que a gente descobrir isso, como vai simplificando a nossa vida. Quando nós nos descobrimos iguais, e não temos diferença de ninguém, do rico, do pobre, do negro, do branco, do amarelo, somos todos espíritos, né? Iguais, filhos do mesmo Pai, que esse espírito não tem cor, não tem sexo, e que fomos todos criados simples e ignorantes, e que durante essa nossa jornada, essa nossa caminhada pela Terra, nós fomos adquirindo o intelecto, os bons costumes, os maus costumes, e que tudo isso dependeu da nossa boa vontade para adquirir o bem ou o mal. Nos reunimos com aqueles com que nós simpatizamos e que nós tínhamos livre-arbítrio de seguir esse ou aquele caminho. É como diz, tudo nos é lícito, mas nós temos que ver o que nos convém. Nós podemos fazer tudo. Mas isso que eu estou fazendo me convém? Então, o Evangelho ele é muito interessante. Se a gente lê esse capítulo e pegar item por item, parágrafo por parágrafo, nós debateríamos cada parágrafo horas a fio, né? De tão profundo que é esse ensinamento do Evangelho. Mas nós ainda não temos essa profundidade maior, ainda esse entendimento maior. Mas nós estamos caminhando nessa direção. É por isso que nós estamos reunidos aqui, trocando essas ideias, essas informações, esse nosso um auxiliando o outro nesse entendimento, né? Cada um que expõe a sua ideia, a sua opinião, tudo nos acrescenta. Às vezes a gente diz, fica com vergonha de falar, que já falaram tudo, mas a gente sempre tem algo a dizer. Claro que às vezes a gente fica, nós temos a timidez, ficamos um pouco constrangidos, mas todos têm a ensinar e todos têm a aprender. Ninguém é suficientemente inteligente ou entendido em todos os assuntos que não tem o que aprender, todos nós temos, né? Então, todas as opiniões, todas as colocações que vão sendo postas, tudo nos auxilia também na nossa. Então, quando eu fico ouvindo a opinião de cada um, eu também vou formando a minha opinião através da opinião dos outros. Isso vai me trazendo lembranças, vai somando com aquilo que eu já tenho. Tayane, você levantou a mão, Tayane?
Levantei. Hoje eu vou me antecipar para participar logo, para não falar muito, senão quando eu fico muito para o final, eu vou absorvendo o que cada um fala e aí falo demais. Então hoje já ergui minha mão primeiro. De tudo, né, que foi falado, que me fez refletir bastante, me chamou a atenção um trecho que diz sobre o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. E contando agora um relato pessoal meu, porque é engraçado como automaticamente a gente pensa no inimigo, né? Quando a gente lê essa passagem. Teve uma situação quando eu fazia faculdade que eu tinha uma colega que a gente simplesmente não se acertava de jeito nenhum. E assim, uma nunca fez nada para outra, mas era aquela coisa de que eu não me sentia bem perto dela e vice-versa. Então a gente percebe quando é recíproco, né? Quando a outra pessoa também tem o mesmo desconforto em relação a gente. E foi assim todos os anos da graduação, enquanto colegas, e era incrível assim, ó, como a gente caía em trabalhos de grupo quando era sorteado, né? Nós caíamos juntas. O estágio, a gente fez o primeiro estágio, que chama, né, o estágio básico, no mesmo local nós fomos, então, a gente faz a entrevista, né, para seleção, nós fomos chamadas para o mesmo local, então foi, assim, um período que eu me debati muito, porque eu já não tinha, né, aquela afeição por aquela pessoa, e muito pelo contrário, eu sentia justamente como diz ali, era um sentimento muito diferente quando eu estava perto dela. E aí nós tínhamos nossos estágios, daí ali, quando tinha trabalhos, acabava fazendo juntas, e as supervisões de estágio eram juntas, né? Porque como nós fazíamos no mesmo local, as supervisões eram juntas, então eu precisava esperar ela falar, ela precisava também esperar o meu momento de falar, né? Fazer o relato do estágio, enfim. E como essa questão, né, do espiritismo, a gente já traz, assim, o pensamento de que o que aconteceu entre nós, porque era uma coisa que foi visível, assim, para mim desde o início. Por que eu não gosto dela se ela nunca me fez nada? Eu também percebo isso dela em relação a mim. E entra também outra questão, que é como a gente sempre fala, que condições eu tenho agora, né, de entender isso e simplesmente aceitar que ela é minha colega, ela vai se formar comigo, eu vou, né, ter que fazer esses trabalhos com ela, e como foi difícil esse movimento, assim, de entender, porque tanto que eu pensei nela direto, né, quando foi lido assim, esse trecho do Evangelho, porque é algo que realmente é algo muito difícil, diferente do que quando nós gostamos de alguém, né? Então é uma batalha interna que a gente também acaba tendo, porque eu não quero não gostar dessa pessoa, mas ao mesmo tempo tem algo que parece que uma repele a outra, né? E então eu vejo assim hoje, claro, né, com uma outra mentalidade, com mais maturidade, como na época tinha bem essa questão das picuinhas, né, que a gente diz. Então era, ela falava alguma coisa sobre o estágio, que ela era bem exagerada assim, e aí eu ficava só por falar ao contrário, sabe? Então, porque era a minha mentalidade da época, né? Era a minha forma de, tipo, retrucar o que ela estava falando, e acontecia exatamente a mesma coisa quando era eu que tinha que expor a minha parte, né, do estágio. Então eu vejo, nossa, se fosse hoje, com o entendimento que eu tenho, então, deixa ela falar a parte dela, né? Ela tá vendo de uma forma o estágio, eu tô vendo de outra, ela tem a vivência dela dentro do estágio, nós não fazemos juntas, né? Cada uma tinha seu dia do estágio, mas como quando a gente está realmente vivendo aquele momento, como é difícil fazer essa diferenciação também, né? E deixar o outro ser simplesmente o outro, porque ela era daquele jeito, eu era do meu jeito, e tanto que nós terminamos a faculdade e nunca criamos uma amizade. Então, essa parte foi a que mais me chamou a atenção, porque eu lembro exatamente quais eram as emoções que aquela pessoa despertava em mim só pelo fato da gente estar presente
na mesma sala de aula, no mesmo estágio, na mesma supervisão. Então, como é fácil também a gente olhar com o olhar de agora, mas estando na situação, como é difícil, né, a gente fazer essa parar e analisar, não, deixa ela fazer a faculdade, né? Somos colegas, mas cada um vai ter sua trajetória também, é essa questão do vamos nos respeitar, porque acabava tendo esses atritos, porque nenhuma tinha a maturidade de deixar a outra seguir, né, o seu caminho sem atritos e sem conseguir, né, amar o seu inimigo. Então, falei bastante, né? Mesmo querendo falar pouco, falei bastante, mas acho que deu para entender a minha contribuição. Todas as experiências vividas, tudo nos acrescenta, né? E a gente vê nesse relato como Deus é justo, né? Colocou esses dois espíritos num mesmo momento, numa mesma situação, para se reequilibrarem de alguma falta do passado, né? E eu vejo que isso que a gente estava, esse nosso estudo de hoje, né? Retribuir o bem, o mal com o bem, eu estava pensando sobre mim. Seja síndico de um prédio. E agora eu confesso que às vezes eu fico torcendo para não passar por determinadas pessoas, né? Mesmo a gente estudando e lendo e se dedicando, mas às vezes dá vontade a gente se esconder, assim, vem vindo aquela pessoa, vou me esconder aqui. É, como é difícil mesmo, né? Nós, seres humanos, né? A gente conseguir ter esse equilíbrio, né? Correto? Viu, Daniel? Mas aí é a lei, diz ali, ó, tá no Evangelho, é uma lei física da assimilação da repulsão dos fluidos, né? Tem a ver com o pensamento malévolo e o pensamento bom, né? Exatamente, todos são fluidos, né? Quando nós pensamos, nós emitimos algo. A nossa energia magnética, ela está, vamos dizer assim, saindo pelos poros, né? O que nós somos. Então, A habilidade mediúnica faz com que isso fique mais exacerbado, né? e aí, Pode até ouvir o pensamento, de repente. então, todo o universo está interligado. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Então, está tudo circulando, né? Não está. Um dia eu fiquei ouvindo a pessoa dizendo, né? Os meus pensamentos a mim pertencem. É um engano nosso. Nem nossos pensamentos não nos pertencem, né? Nossos pensamentos estão é como o telefone, como uma rádio AM, FM, né? As ondas estão soltas no ar, e as antenas vão captar essas emanações. Então, nós sofremos a influência e influenciamos outros. Por isso a importância, então, de pensarmos bem, de termos boas ações, boas atitudes, porque alguém está sendo influenciado por nós, sim, não encarnados, mas pelo menos muitos desencarnados. Às vezes nós estamos sozinhos, olhando para um lado, olhando para o outro, vamos fazer uma traquinagemzinha, né? Ninguém viu. Que engano, nossa, tem uma multidão nos assistindo, e ali nós estamos influenciando esses espíritos, né? Valdirene, algum comentário a respeito, Valdirene? Hoje eu vou chamar a Valdirene primeiro, que daí acabo deixando ela por último, ela não se manifesta, né, Valdirene? Oi, Daniel. Oi, tudo bem com vocês? Boa noite. Olha, boa noite. A contribuição, o que foi falado até agora, né? Muito bem explicado, na verdade, que não é fácil a gente amar um inimigo, né? Fazer o bem a quem nos faz o mal, mas isso é uma prática, né? Que tem que ser desenvolvido cada dia, né? Dentro de cada um. E se colocando também no lugar do outro, como eu gostaria que fizesse para mim, se fosse comigo aquela forma, né, de atitude. E eu sei por mim que
entre minha família, entre minha filha, não é fácil tudo isso. Mas eu digo assim que foi tudo, eu fui aprendendo a maneira de fazer, de agir, né, de pensar diante de cada atitude. E é um melhoramento, né, meu mesmo, né, para depois com o próximo. Seria isso, Daniel. Isso é uma verdade, né, Valdir? Nós temos que primeiro nos corrigir, nos melhorar, porque é só através do exemplo que o outro vai aprender conosco. Não é dizendo como ele deve fazer, não é? É o Eliane, que, oi? Pode falar, Valdir. é o que eu penso, assim, hoje mesmo, depois de tanto tempo estudando, né, que não é fácil a gente colocar em prática o Evangelho. E penso que depois que houve o Covid, acho que a gente teve que... Tem muita maneira, né, de ver as pessoas, o relacionamento, a modificação, e eu, em si, colocar em prática, né, o que eu sei, o que eu aprendi e o que ainda tenho para aprender, né, porque de muito tempo que às vezes eu leio o Evangelho, o princípio era uma coisa e hoje eu entendo de outra forma, né? Cada texto e a gente, cada vez que lê, parece que sempre tem uma frase ali no meio que nunca tinha visto que aquilo existia, né? Mas o praticar, né, é o mais difícil. Normalmente é isso, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Mas o importante é nós irmos colocando em prática aos poucos, né? Que às vezes nós queremos, como eu sempre digo assim, nos transformar em santo em 30 dias, nós não conseguimos e nos frustramos. Então vamos passo a passo, um passinho de cada vez, conforme as nossas possibilidades, as nossas forças, e assim nós vamos indo nos modificando. Nós já temos essa boa vontade, essa força de vontade, isso nós já temos. E nós temos nosso guia modelo, que é Jesus e o seu Evangelho. Então nós temos um mapa, vamos dizer assim, vamos tentar seguir esse mapa e aos poucos nós vamos colocando em prática, vamos automatizando isso tudo em nós. Eliane, senti que você está com algum comentário para nos fazer, não é? Eu? Eliane, isso, é Eu. de Balneário, tem De Balneário, tem Balneário, isso. tantas Eliane. Pois é, eu estava aqui escutando, pensando também, como é difícil, né, a gente perdoar alguém, assim, algum inimigo, alguma coisa assim. Não, eu não digo nem inimigo, mas as pessoas que, de uma certa forma, nos fazem sentir algum desconforto com a presença, né? Por mais que a gente tente, ouvindo vocês ali, eu tenho, eu tenho uma pessoa que ela me liga uma vez por mês, que é a proprietária aqui do apartamento que eu alugo. Quando eu vejo que é ela no telefone, eu já começo a ficar, o coração começa a ficar acelerado. E eu nunca, assim, conversei uma vez com ela pessoalmente, mas não sei, ela me traz um sentimento ruim, sabe? Uma coisa ruim. E não tem nada a ver. Assim, nunca aconteceu nada. Mas é o tal dos fluidos, então. Porque, tipo assim, o meu santo não bate com o santo dela. Deve ser isso, né? Porque não tem explicação, sabe, para sentir isso. E eu passo o dia todo que eu falei com ela, eu passo mal, sabe? Uma energia assim carregada. Que coisa incrível isso, né? E por mais que a gente tente se melhorar e assim, amar o próximo como assim uma pessoa distante, como se fosse um filho,
Tem muito ainda que estudar. Tem muita coisa ainda para fazer. Isso é como estava falando a Gorete, né? São as emanações magnéticas dos fluidos. Senhor Edgar, o senhor eu sei que tem um conselho para Eliane a respeito disso, de como nós nos protegermos dessas emanações magnéticas, né, senhor Edgar? O que o senhor nos diz? Vamos aprender com o senhor Edgar. Eu também, eu fico sorrindo daqui, porque esse grupo aqui está maravilhoso, esse grupo, cada vez melhor esse grupo aí. Isso aí tá que nem time da seleção, cada vez melhor, com um baita técnico que nem você. O time está muito bom, é muito bom mesmo. Até fica assim meio constrangido em falar. Mas vou dar minha contribuição também. Gente, olha, é muito difícil, né, a gente amar os inimigos. A gente não ama a si próprio. Se nós não conseguimos nos amarmos, nós não teríamos condições de amar ninguém. Primeiro, nós temos que nos amar mesmo de verdade, como seres que somos filhos de Deus, como toda a humanidade é. O dia que nós aprendermos realmente nos amar, a gente vai ter mais facilidade de amar os outros também. Aí nós vamos se aproximar para tentar amar os inimigos. Para amar os inimigos, como diz no Evangelho, né? Não precisa se ajoelhar na frente dele, não precisa beijá-lo, não precisa abraçá-lo, não precisa fazer isso, não. Basta ter pensamentos positivos para ele. E imagine esses inimigos que nós temos, assim, que o Daniel estava falando, né? A nuvem de espíritos que estão ao redor da gente. A gente pensa que muitas vezes estamos sozinhos, estamos nunca sozinhos. Estamos rodeados de espíritos, né? E quando esses inimigos, gente, esses inimigos estão na nossa própria família, como é que fica? Tem pais aí que se queixam dos filhos, né? Filhos que reencarnaram como inimigos de outra existência, vieram resgatar, vieram se aproximar para perdoar ou para ser perdoado. Vocês imaginam se a gente não consegue perdoar esses inimigos, não consegue chegar perto desses inimigos que não estão na nossa família? Imagina muitos pais que se queixam no atendimento fraterno que a gente faz, esses inimigos na própria família, filhos super revoltados, inimigos, bate no pai, bate na mãe, são inimigos de outra existência que vieram para resgatar esses débitos passados, né? Para cobrar esses débitos passados. Então a gente fica pensando como seria mais difícil na família, né? Esses inimigos da própria família. E para a Helene, que ela estava falando que não consegue às vezes falar com a pessoa, gente, tem uma receita de bolo para vocês. Quando a gente não gosta de uma pessoa, não consegue, o nosso santo não combina com o santo da pessoa, o que a gente tem que fazer? Muitas vezes, assim, a gente se recolhe no nosso ambiente, fica quietinho, 15 minutos por dia. 15 minutos por dia. Se recolhe no nosso cantinho, pede proteção para Jesus, pede proteção para o nosso anjo da guarda, aí a gente respira, a gente vê que está bem, está tranquilo, está em paz consigo mesmo, a gente mentaliza aquela pessoa que nós achamos que é nosso inimigo, mentalizamos ela e conversamos mentalmente com ela, todos os dias, emitindo, assim, conversa de amor, de paz, de carinho, aquela pessoa, valorizar aquela pessoa, levantar a autoestima da pessoa. Gente, isso não, milagre não existe, mas isso aí é 100% confiável, isso aí. O que nós falamos tete a tete com a pessoa, a gente grava 30% máximo. O que a gente fala mentalmente, a gente grava 100%. Essa é a diferença que nós devemos falar com as pessoas mentalmente, fazer essa conversação mental, essa transmissão de pensamentos mentais, é como se a gente visse o telefone e falasse com a pessoa. Passar palavras de carinho, de amor, de perdão, de bondade, de amorosidade. A pessoa vai, com o tempo, ela vai como se fosse uma ferida que vai se cauterizando. A gente tem centenas de exemplos que a gente passou essa receita para as pessoas, que a gente aprendeu, e as pessoas se sentem maravilhadas com isso. Tinha uma senhora, o filho dela batia nela, né? O filho dela batia nela todo dia. Então ela chega, o que eu faço com meu filho? Eu digo, olha, registra um BO, né? Eu não quero registrar um BO, porque senão o meu filho vai preso. Então eu dei essa receita que eu aprendi, dei para ela também. Ela começou a fazer todo dia essa receita para ela. O que aconteceu? O filho dela não bate mais nela, e quando vai para o trabalho, dá um beijo nela e sai trabalhar. Ele é drogado, né? Usa drogas.
Então, gente, e também um caso de professora da universidade, que a sogra dela odiava ela, 10 anos de casada, e a sogra odiava eternamente ela. Ela dizia, Edgar, o que eu faço, Edgar? A minha sogra me odeia, faz 10 anos que sou casada, o que eu faço? Quando eu tenho que levar meus filhos para ver a avó, eu não posso ir, tem que só meu marido, eu não posso ir, o que eu faço? Passei a receita para elas também. Ela começou a fazer todos os dias essa receita. O que aconteceu? A sogra dela mudou completamente. Hoje sou a melhor amiga que ela tem. Isso aí, gente, são coisas, são fatos contestáveis, são fatos assim, incontestáveis. Não tem como contestar, né? São coisas verídicas que acontecem naturalmente. A gente emitindo pensamentos de amor, de carinho, de paz, perdoando as pessoas mentalmente, todo dia. Isso aí é como a gente faz no centro espírita, né? Aquela irradiação à distância. A mesma coisa nós podemos fazer também. E você registra centenas de casos que aconteceram. Muito bacana, muito bom. A gente fica feliz porque acontece todo dia isso aí, gente. Filhos difíceis também. Tinha uma menina, uma senhora que disse, Edgar, meu filho tem 6 anos de idade e faz xixi na cama, o que eu faço? Faz a terapia para ele, começou a fazer a terapia para o filho. Uma semana ele não fez uma xixi na cama. São casos assim, gente, que nós podemos fazer. Nós temos que fazer com amor e com carinho, mas primeiro, antes de fazer, para mentalizar a pessoa, nós temos que nos preparar primeiro. Pedir proteção para Jesus, o nosso anjo de guarda, respirar, essa autorrespiração. Se amar também, como a gente fala, a gente tem que se amar. Como é que eu vou querer amar uma pessoa se eu não posso me amar? Isso não é uma receita totalmente de bolo, né? Mas é uma receita que eu aprendi e passo para todo mundo também. Eu estou fazendo isso com outras pessoas também, estou tendo um resultado fantástico, muito bom. Muito obrigado, senhor Edgar. Isso é um fato. Como nós estamos imersos no fluido cósmico universal, tudo que parte de nós, direcionado a alguém, ele vai chegar a esse alguém. Mas o mais importante é isso, o auto-perdão e o auto-amor. Eliane, tu ia falar, Eliane, eu te muito obrigado, senhor Edgar. Vou seguir sua dica, tá? E depois eu vou fazer o depoimento. Depois tu liga para ela e tenta bater um papo com ela. Não, falar com ela eu falo todos os meses, mas assim, eu não vejo a hora de desligar o telefone, sabe? Não sei, mas vou tentar, vou fazer agora. Aí está a diferença, né? Você também está emitindo esses fluidos para ela, né? E ela está sentindo lá essa repulsa também. Quando nós passamos a emitir bons fluidos, ela vai receber isso também, né? Então é a mudança da receita do bolo aí, né? Que está faltando esse fermentinho a mais, né? E com certeza vai dar certo. Kátia, você vai contribuir conosco, Kátia? Sim. Primeiro eu quero agradecer seu Edgar. O senhor acabou de passar uma receita, o senhor não acredita. Essa semana aconteceu um problema com a família de uma amiga da minha filha, problema grave, mais ou menos nessa linha do que o senhor relatou agora. E eu vou passar essa receita para a mãe e para a filha da menina, em relação ao filho lá, né, que tem esse tipo de problema, né? Muito obrigada. Bom, a respeito do nosso assunto, eu vou repetir o que todos nós falamos quando, né, todas as pessoas que deram depoimento falaram. É muito difícil, é muito difícil. Se a gente acha difícil, se a gente, né, com muita facilidade já tem atritos e dificuldades com pessoas que a gente ama, por exemplo, né, pessoas da família e amigos, enfim. Imagina, então, com um inimigo de verdade, né? Um inimigo, assim. A minha observação a esse respeito primeiro, quando nós somos inimigos de nós mesmos, quando nós abrimos portinhas e janelinhas para que esses sentimentos invadam o nosso coração, a nossa mente, o nosso dia, a nossa vida, as nossas relações, sejam elas quais forem as relações, né, de família, no trabalho, com os amigos, enfim, qualquer tipo de relação.
Então, primeiro o inimigo para a gente observar, e isso é muito grave, e eu tenho consciência disso, e tento fazer isso todo dia, né? Somos nós mesmos. Outra coisa é quando nós temos um conflito, um atrito com alguém, se a gente tiver esse sentimento bom, sentimentos superiores, e a gente está num conflito, e aí a outra pessoa, o que espera de nós? Uma reação negativa, uma reação inferior. E se nós tivermos uma reação superior, eu fico pensando aqui na contribuição que nós fazemos para nós mesmos. Lógico que isso é a coisa vinda do coração, né? Não uma coisa mascarada, né? Não uma coisa com vaidade, não uma coisa com orgulho, mas uma coisa verdadeira, o quanto que nós contribuímos primeiro para conosco mesmos e quanto nós contribuímos para com a outra pessoa. Porque se ela vem, às vezes às vezes dentro da razão dela, porque aqui nós estamos analisando que o outro é o inimigo. Só que o outro também pode achar que nós somos o inimigo deles, e nós também podemos estar fazendo coisas que desperte isso no outro, né? Mas se nós temos uma reação nobre, ainda que seja o silêncio, o quanto nós conseguimos contribuir para conosco e para com a outra pessoa, porque ela vai esperar uma reação negativa nossa. E se nós não damos essa reação negativa? Muito pelo contrário, damos uma reação positiva. Isso vai bater na cabecinha da pessoa. E daí nós podemos, de repente, contribuir muito. E aí, de repente, vai estar a lógica da nossa relação com a outra pessoa nessa encarnação. De haver uma troca, né? A pessoa vem e a gente ensina, de repente a pessoa tem uma outra reação e a gente aprende. Então eu queria observar isso. Era isso. Obrigada, gente. Seu Edgar, pode falar, seu Edgar. Tá desligado ainda. Tá desligado seu telefone. Desculpe interromper, só que faltou um ingrediente na receita, eu não posso deixar, senão a receita vai para o bolo, vai para o forno, sem esse ingrediente não pode passar. É mais um detalhezinho assim para ajudar nessa receita, gente. Ó. Imagina quando a gente sai na rua e encontra essa pessoa que a gente não consegue falar com ela, né? Encontrar tete a tete a pessoa na rua, o que a gente faz? Ela vem conversar com a gente, o que a gente faz? Vai conversar assim com ela, olha olho no olho, só que a gente não mentaliza a pessoa, mentaliza Jesus. Naquele momento que a gente está conversando com a pessoa, mentaliza Jesus. Você bloqueia totalmente a energia da pessoa e a gente fica protegido e a pessoa se sente bem. Muitas vezes a gente desabafar com a gente, né? Ou até às vezes ofender a gente, ter maus pensamentos com a gente, como a Kátia falou ali, a gente ter pensamentos positivos. Nesse momento que a gente está falando com a pessoa tete a tete ou no telefone, que a gente conhece a pessoa, você não pode mentalizar a pessoa. Mentaliza a imagem de Jesus, que você bloqueia totalmente a energia e você vai se sentir muito bem mesmo. Obrigado. Obrigado, seu Edgar. E, como estava dizendo a Kátia, o nosso adversário mais ferrenho somos nós mesmos, né? Então, a partir do momento que nós consigamos vencer a nós mesmos, com certeza, com o outro vai se tornar mais tranquilo, né? Esse entendimento. Jones, algo a nos acrescentar, Jones? Boa noite para todos. Estão me ouvindo bem? Que a minha internet aqui está ruim. Estamos ouvindo. Eu queria agradecer, assim, de todo o meu coração, sabe? Tudo que foi dito aqui. Meu Deus, é um bálsamo de curador, assim, toda essa contribuição de conhecimentos do grupo.
tudo que foi dito assim é muito confortador, é muito bom. E estamos todos no caminho, né, buscando se melhorar, buscando se entender na coletividade aí. E o que foi dito agora no final, essa questão do se conhecer, conhecer-se a si mesmo, né? Eu acho que no momento que a gente começa a nos conhecer e ver as nossas imperfeições, a gente acaba tendo mais facilidades assim para compreender os outros, sabe? Porque tudo é um ponto evolutivo. O meu é um, o da outra pessoa é outro. Então, às vezes eu tenho uma percepção das coisas que ela pode não ter, ou ela tem e eu não tenho. Então, nesse buscar-se, o conhecer-se a si mesmo, a gente acaba aprendendo muita coisa, assim, até para compreender os nossos inimigos, que às vezes são nossos inimigos por essa diferença evolutiva, né? Por ele perceber a vida de um jeito e a gente de outro. E aí eu queria contribuir no nosso grupo aí de estudo. É um trecho do audiolivro O Livro dos Espíritos, que é um áudio dublado pelo Carlos Vereza, que é bem à parte, eu vou passar ali, é em 4 horas e 19 minutos do vídeo. O Carlos Vereza interpreta o Santo Agostinho, e aí ele ensina como ele fazia quando ele vivia na Terra para fazer isso, se conhecer melhor, para ver aonde ele errou e no dia seguinte buscar corrigir esse erro, sabe? A reparar tudo de mal que ele estava fazendo, para ter a cada dia, um após o outro, uma melhora, sabe? Uma transformação. E ele é um exemplo para nós, né? Ele conseguiu fazer essa transformação. Então, nos diz o quê? É difícil? É difícil, mas não é impossível. A gente pode não conseguir numa dessas, mas a gente pode agregar muita coisa ali com ele e com todo esse ensinamento da doutrina espírita, né? Depois eu vou colocar esse trechinho aí no grupo ali do WhatsApp, para depois quem quiser ouvir, é muito, agrega muito, conforta muito. Muito bom. Isso, como dizia o Santo Agostinho, sempre que ele colocava a cabecinha no travesseiro, né, ele repassava o dia, se ele fez todo o bem que ele podia ter feito, se não fez mal a ninguém, e isso é interessante para nós. A gente repassar o dia da gente. O que eu fiz, o que eu poderia ter feito, o que eu deixei de fazer. Sempre que nós fizermos isso, nós vamos conseguindo e tendo essa melhora, né? Márcia, algo a nos acrescentar, Márcia? Somos ouvidos aqui. Oi, boa noite. Eu estava aqui analisando e pensando, né? Muito bom que todo mundo falou aí, interessante. Daí eu fiquei analisando o retrocesso da minha vida e eu não consigo encontrar uma pessoa que seja minha inimiga. Mas eu acho que é porque a gente tem aquela percepção de atrito, conflito, inimizade, mas geralmente é quando a gente tem contato com a pessoa, né? E o que eu procuro fazer? Eu procuro entender essa pessoa e me colocar no lugar dela. Por que que ela está agindo dessa maneira? Por quê? É alguma coisa que eu estou transmitindo de negativo? O que eu posso fazer para melhorar? Então, assim, eu não consigo, assim, analisando, pensando, eu não consigo achar uma pessoa que seja minha inimiga. Eu me lembro uma vez, quando eu era adolescente, que uma moça do colégio queria brigar comigo. Mas como eu sou uma pessoa muito tranquila, eu nunca gostei de brigas e conflitos, eu acho assim, atrito tem, mas a gente tem que saber resolver com firmeza e com um pouco de coerência. Se ela quis brigar comigo, eu não vou brigar com você, eu não quero brigar, não preciso disso. Realmente, eu não me lembro assim de ter inimizade.
Tem algumas pessoas que passam pelo meu caminho, convivem comigo, que têm um pouco mais de dificuldade no relacionamento, né? Isso é normal em qualquer pessoa. Mas assim, ó, eu não vejo essa pessoa, nunca vi como meu inimigo. Bem ao contrário. Essa pessoa, por que ela está próxima a mim? Por que ela está tendo contato comigo? O que ela tem para me passar? E o que eu tenho para aprender com ela? É nesse ponto que eu vejo. E é o que o seu Edgar falou ali, de pegar 15 minutinhos todo dia e fazer uma reflexão. Isso é uma coisa que eu faço há bastante tempo já, e é muito bom. É bom mesmo, porque você faz uma análise do seu dia, e daí você pensa assim, essa atitude que eu tive eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter lidado de uma outra maneira, com mais carinho, com mais atenção, sem ter criado atrito, sem ter deixado a pessoa numa situação muito difícil. Porque quando eu era jovem, eu era muito radical nas coisas, era 880. Não dá para ser assim. Hoje em dia a vida não é assim. Não pode ser assim. Então, assim, é uma coisa interessante, um tema interessante. E eu acho assim, se tiver alguma pessoa que tem alguma inimizade comigo, eu procuro passar um pensamento positivo para ela. Sempre nesse lado ali, de fazer oração, pedir proteção e agradecer também. A gratidão é uma coisa muito importante para isso. E era isso. Muito bom. Isso é um fato. Eu não sendo inimigo da pessoa, se ela é minha inimiga, o problema é dela, não é meu nesse momento, né? Marilza, algo também a contribuir conosco, Marilza? Bom, eu queria muito, mas não vai dar para falar tudo. Mas, assim, é tão bom. Eu estive em Passo Fundo, fiquei 2 meses e meio, que inclusive eu conversei com o seu Edgar, por isso estou aqui no grupo. E uma das coisas, a minha casa em Passo Fundo, depois que saiu minha inquilina, ela ficou mais de um ano desocupada, fechada. E ninguém tinha coragem de ir lá, para lugar, eu aqui longe também, e eu estive em Passo Fundo, mas não tinha coragem, porque era num condomínio, e em frente à minha casa era a ex-namorada e coisa do meu filho. E eu sempre apoiei, morou uns meses comigo, tudo, mas ela, sei lá, no final foi muito desagradável, e com a própria mãe dela, foi uma situação bem desagradável. Então, não é que sejam inimigos, mas também não amigos, né? E assim foi com a família, enfim, com a própria minha filha que mora lá, e aquela coisa toda. Aí, quando estive ali agora, que eu fiquei aqueles dias, eu digo, não, eu vou pôr a casa à venda, né? Eu vou lá, não foi nos primeiros dias, eu fiquei uns dias, mas pensei, digo, não, eu vou. Levei o corretor lá e tal. Digo, mas eu estava assim, elas vão aparecer, a mãe dela, no caso, né? Vai aparecer fora da casa, porque era bem em frente à minha casa. E realmente aconteceu. Eu cheguei, dali um pouco, ela chegou. Oi, Marilza, como é que você está? Foi assim uma coisa que eu não esperava. E daí ela me disse assim, vamos deixar as mágoas passadas, tudo passa, todos nós temos os nossos, cada um com a sua parte, que é raro, enfim, né? Mas vocês não têm noção, o alívio, meu Deus do céu, como é bom você, porque é o perdão na hora, né? Tanto da minha parte quanto da dela. Então, foi uma coisa assim fantástica, leve, a gente se sente leve, né? E assim, outras situações, e eu tenho caminhado para isso. Eu tenho repetido muito, e surgem, e ao mesmo tempo
ali a Kátia falou também, a gente consegue, de uma forma ou de outra, eu tinha uma situação aqui que eu aluguei a casa, e como eu saí, eu adquiri a casa aqui, ela não gostou. E eu deixei a casa intacta, mandei pintar, fazer tudo que dizia. E ela ficou e me encheu pelo WhatsApp. Me disse horrores, horrores. E eu deixei uns dias eu deixei, fiquei magoada, coloquei na mão de Deus. E passou uns dias, ela sempre trocava de bom dia, boa tarde, as mensagens e tal. E passou uns dias, eu comecei a mandar novamente as mensagens para ela. Um bom dia, tudo. Ela o primeiro dia ela só botou lá um coraçãozinho, uma coisa, e foi, hoje ela está normal. Hoje ela conversa comigo, ela me conta as coisas, as situações que ela já tinha, que ainda ela tem. Então, assim, mas é tão bom quando a gente consegue se ver livre do problema, que a gente consegue ficar em paz com a pessoa e primeiramente com a gente mesmo, né? Mas é o que a Márcia falou, o que o Jones falou, a Kátia, primeiro a nós. No momento que você está bem com você mesmo, aí você também vai conseguir, né, esses desafios que surgem a resolver. E eu quero colocar no grupo uma coisa que aconteceu, foi muito bom, nada a ver agora com o que nós estamos falando, mas eu fui convidada a participar de um grupo de estudos presencial, de um grupo que nós estávamos frequentando o mesmo centro espírita, e o pessoal saiu e organizou outro. E aí, na quarta-feira. Na quarta-feira passada, nós recebemos a visita do Altamiro, que, inclusive, ele está sempre acompanhando o centro espírita, o pessoal que está montando o centro espírita. Aí ele falou, começou a falar dele, disse assim, olha, ontem eu dei uma palestra sobre, a gente leu um capítulo, uma parte do Evangelho, porque a gente estuda o livro dos Espíritos, mas aquele dia era Evangelho. E daí ele disse assim, eu fiz a palestra, a família e os desafios, Aí eu olhei para ele, deixei ele terminar, ele disse, ontem eu estou participando de um grupo online e tal, e a palestra foi essa que o senhor está acabando de dizer. E eu, conforme ele ia falando, eram as mesmas palavras do Douglas. Tudo que o Douglas colocou na palestra dele, claro, algumas, né, diferenciadas, e como eu registro aqui no meu caderninho tudo que eu acho interessante, e daí ele falando e falando de uma... E daí eu disse para ele, ó, tá aqui, ó, a palestra de ontem foi essa, assim, mas foi muito interessante, muito interessante. E está muito bom esse grupo também, mas é interessante a gente participar também presencial, né? Desculpa, eu acho que eu falei além da conta aqui, né? Mas eu queria muito mais. Mas o que eu gostaria de dizer mesmo é que como é bom a gente ficar em paz com aquela pessoa, comigo mesmo, enfim, é isso. Muito bom. E não, quero deixar claro assim, que não existe falar de mais, falar de menos. Nós falamos o necessário e tudo é importante, não é? Daisy, algo a cooperar conosco, Daisy? Boa noite a todos. Eu peço desculpa, primeiramente, porque eu acabo entrando atrasada, mas eu estou fazendo um curso de Libras, porque eu trabalho com crianças e a gente vai ter alunos com deficiência auditiva, e aí eu estou fazendo um curso de Libras e às vezes acabo entrando atrasada. Eu tive muitas situações também na minha vida, e como família, assim, por eu ser
entre aspas, diferente dos meus pais, dos meus irmãos, né? E em relação a inimigos dentro da própria família, né? Eu não digo inimigos, porque é como você me colocou, cada um tem o seu sua etapa de evolução, né? Talvez a gente esteja um pouco mais evoluído, nossos familiares um pouco menos, né? Em relação aos espíritos desencarnados, a gente não consegue lembrar o que fez, então também não tem como ficar julgando por serem nossos inimigos. Eu tento sempre mandar bons fluidos, boas energias para essa pessoa, para que essas pessoas consigam ver a vida da maneira que a gente já consegue ver hoje, né? Que a gente não precisa ofender ninguém, que a gente não precisa o tempo todo cobrar, né? O tempo todo, mas que eles consigam já perceber que é muito mais, né, do que uma ofensa, do que um erro, né? Que o mais fácil é deixar passar, né? Porque vão ter tantas e tantas ainda vidas pela frente, né? Tantos erros ainda vamos cometer, mas hoje a gente já entende melhor, né? De que a vida não é só essa aqui, no corpo físico, né? A vida é muito mais do que isso. Então, se a gente não conseguir trabalhar em nós o perdão, trabalhar em nós as diferenças de maneiras de viver, de vida, né? A gente sempre vai, em vez de ir para frente, a gente dá um passo para trás, né? Porque o tempo todo a gente fica, fulano me fez tal isso, não quero mais nem olhar para a cara. O ciclano me falou aquilo, ou fiquei sabendo disso, ou daquilo, né? Deixa que a pessoa pense o que quiser, deixa que a pessoa fale, por mais que nos magoe. Façamos, então, uma oração, né, a favor deles, para que chegue no mesmo nível de entendimento, né? Para que a gente possa, pelo menos, olhar para a pessoa com afeição, com respeito, né? Porque cada um tem sua maneira de pensar, sua maneira de agir, e um dia também eles vão entender, né? Que a gente tem que se sentir um pouco mais, digamos assim, não tão arredios, né? Eu tive muito exemplo de muita ofensa, né? De ser chamada de louca, de querer me internar, sabe? Que não era correto e coisa. Na época eu me magoava muito, chorava muito, porque eu não tinha como provar o que eu estava vendo, o que eu estava escutando. Hoje não, sabe? Hoje eu consigo respirar e pensar, não, eu sei o que é real, eu sei o que é para mim, eu sei quanto Deus me ama, e um dia essa pessoa também, sabe? Um dia essas pessoas também vão se sentir tão amadas por Deus que não vão precisar mais machucar os outros para se sentirem superiores, né? Eu vejo dessa maneira. Essas pessoas, às vezes, que nós pensamos, são, vamos dizer assim, são aqueles que nos vão fazer progredir, não é? Que vão nos ensinar a paciência, a tolerância. E o importante é que, muitas vezes, eles não percebem que estão nos magoando, né? Muitas vezes nós nos magoamos e as pessoas sequer perceberam que estão nos magoando. Então, é importante a gente refletir muito sobre isso, né? Maria de Lourdes, algo a nos acrescentar, Maria de Lourdes? Olha, hoje casualmente aconteceu um fato comigo, né? Que vem de encontro ao que vocês estão falando. Peguei no final, né, a palestra, não consegui chegar a tempo em função do meu trabalho, né? Estou fazendo um trabalho grande em Santo Amaro e saí de lá mais tarde do que eu previa e peguei nos finalmente, mas aconteceu um fato bem assim parecido com o que vocês estão falando. Então o que eu fiz? Deixei passar, deixei a pessoa falar, eu estava com a razão, né? Tinha provas de que eu estava com a razão, e aí, quando a pessoa veio, assim, me insultar, dizer algumas coisas, eu pedi para ela que se retirasse, que eu não queria me incomodar, que eu não era de discutir, eu não sou uma pessoa mesmo de discutir, não gosto. E que deixasse para lá.
Pedi 2, 3 vezes, ela não se afastou. Aí eu virei o rosto e continuei fazendo o que eu estava fazendo, né? E não dei bola. E ficou nisto, né? Aí depois eu estava trabalhando e pensando, agora quando eu encontrar essa pessoa, eu devo cumprimentá-la ou eu devo isolar esta pessoa? Mas aí me veio na cabeça, eu não sou uma pessoa rancorosa. Eu digo, não, vou cumprimentar, é uma pobre coitada que veio me insultar por uma coisa que eu estava com a razão e ela estava descontando em mim algo que são problemas dela, entende? Ela está passando por uma situação difícil. E eu fui a escolhida hoje, né? Então é isso, não sei. Não peguei desde o início, né, o estudo, mas pelo que vocês estão comentando, acho que é mais ou menos isso. Então a gente não sabe, né, como lidar com certas coisas muitas vezes, mas eu por isso sou uma pessoa calma e não guardar rancor e sempre deixar as coisas passar. Eu estava certa, eu tinha convicção de que eu estava certa, né? É isso. Foi pouquinho a minha contribuição, mas é o que eu pude observar. Mas todas as contribuições são importantes. E eu estava lendo um texto do Emmanuel e ele diz exatamente isso que eu sempre disse. O Emmanuel diz, é melhor 5 minutos, ou alguns minutos, ele diz, do que nada, do que permanecer na ignorância, né? Então é melhor nós, mesmo que cheguemos atrasados, mas nós temos esses 5 minutos de repente, esses 5 minutinhos era aquilo que nós precisávamos. E nós, muitas vezes, não nos damos conta. Então, não se preocupem quando precisarem chegar um pouquinho atrasados, porque é melhor alguns minutos atrasados do que nada. Estão vendo a nossa imagem, pessoal? Hoje nós vamos também só até a nossa mensagem. Estão vendo a nossa imagem? Um belo dia de neve, né? Caindo uma nevezinha gostosa. Eu sou muito baixinho, não estou conseguindo quase ouvir nada, então eu estou tendo que pôr o celular no ouvido. Muito bem. Então, a nossa mensagem hoje diz assim: casamento, companheirismo, equipe, agrupamento e sociedade são instituições nas quais é forçoso que o verbo amar seja conjugado todos os dias. E olha que interessante essa mensagem, né? Ela entra nisso que a gente muito debateu, que muitas vezes nós imaginamos que nossos inimigos estão dentro de casa. Então, a importância de amar. Como é importante, né? O casamento, esse companheirismo pode ser fora do casamento, pode ser no casamento ou fora do casamento, né? Quando trabalhamos em equipe, um agrupamento de pessoas, muitas vezes desconhecidas e até antagonistas, né? E na sociedade. Então, essa é a importância do amor. Essa mensagem está no livro Indulgência, do Chico Xavier e Emmanuel. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre essa mensagem? Essa mensagem é interessante. Ela tem um complemento dela que nos explica essa primeira parte, que Emmanuel diz assim, que na Terra nós esposamos alguém, aqui ele explica cada uma dessas situações, né, que estão expostas ali. Então, que nós esposamos alguém e verificamos muitas vezes que esse alguém não é a criatura que aguardávamos, né? Aguardávamos. É aquela tal coisa de nós colocarmos as nossas expectativas no outro, né? Às vezes, ele diz assim, entregamos-nos a determinados amigos e observamos que não corresponde ao nosso retrato espiritual que fazíamos deles. Ou abraçamos parentes e colegas para execução de certos empreendimentos e notamos, por fim, que não se harmonizam com os nossos planos de trabalho e passamos a sofrer pela incapacidade de tolerar as condições e a realidade que lhes são próprias. Reflitamos, no entanto, que os outros
se alteram à nossa frente quase sempre na medida em que nos alteramos para com eles. Então, a medida é igual, né? É necessário compreender que se todos somos capazes de auxiliar a alguém, ninguém pode mudar ninguém através de atitudes compulsórias, porquanto cada criatura é uma criação original do Criador. Aceitemos quantos convivam conosco, tais quais são, reconhecendo que para manter a bênção do amor entre nós, não nos compete exigir a sublimação alheia, e sim trabalhar incessantemente, e quanto nos seja possível, pela nossa própria sublimação. Olha que interessante essa explicação que o Emmanuel dá dessa mensagem, né? Então, como é importante, era aquilo que a gente tinha comentado antes. Kátia comentou, quanto é importante nós cuidarmos de nós, nos melhorarmos, nos amarmos, nos transformarmos, para então que os outros se transformem também através do que? Do nosso exemplo. E às vezes a nossa transformação vai permitir com que a gente observe o outro de outra forma. De repente, aquela forma que eu observava naquela pessoa que eu achava incorreta, que não me fazia bem, a partir do momento que eu consegui corrigir isso em mim, eu passo a ver diferente isso que eu considerava defeito na outra pessoa. E, de repente, já não considere mais o defeito. Eu mudei o meu prisma, a minha forma de ver a situação, não é? Muito bem, pessoal. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Seu Edgar. O comentário, eu estava esquecendo um detalhe, gente. A Marilene não pôde participar hoje, ela não está bem, viu? Está cansadinha, está dor na coluna, foi deitar mais cedo. Deixa um abraço para todos vocês. Um abraço para a dona Marilene e melhoras. Então, pessoal, como estamos chegando ao final do nosso encontro, foi muito proveitoso hoje a nossa troca de ideias, de informações, enfim, de tudo, foi muito relevante, foi muito bom. E para encerrarmos, então, eu vou convidar, não estou vendo aqui onde é que está a Marilza. Marilza saiu? Ah, não, está aqui a Marilza agora, estou com o computador aqui, não estava procurando, né? Tu pode fazer a leitura do Evangelho para nós no próximo encontro? Vai ser o capítulo 12. Continuamos no capítulo 12. Os inimigos desencarnados. Item 5, 6, 35 e 6. Muito bem. Então, para encerrarmos o nosso encontro de hoje, aproveitando, então, que o Sr. Edgar está conosco, vamos fazer a nossa oração, então, final, passando ela para o Sr. Edgar, e já também mentalizando a nossa querida irmã Marilene, porque ela tem uma recuperação o mais breve possível, o mais rápida possível. Passando, então, a palavra para o Sr. Edgar para fazer a nossa prece final. Mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, mentalizar Jesus como Jesus estivesse numa praia, sentado na praia. Nós nos aproximamos dele devagarinho, sentamos do lado dele, colocamos a cabeça no colo de Jesus e dizemos assim: amigo Jesus, muito obrigado pelo carinho que tu tem por todos nós. Obrigado pelas oportunidades que nos concede a cada dia que passa. Obrigado pela família que nós temos, pelos amigos que nós temos, pelo teto, pelo agasalho, pelo alimento, por tudo isso, Jesus, nós te agradecemos. Porque sabemos que você construiu o nosso planeta Terra, que você protege o nosso planeta Terra. Protege-nos, Senhor, do egoísmo, do orgulho. Dá-nos força e fortalece os nossos ombros, para que possamos fortes no amor, na caridade, no perdão, na benevolência, na tolerância. Seguimos em frente nessa grande caminhada que tu nos concedeu,
que nós escolhemos quando reencarnamos. Jesus abençoa cada lar que está nesse mundo sofrendo, a cada pessoa que está nos presídios, nos manicômios, nos asilos, nos orfanatos, nos moradores de ruas, nos hospitais, onde tiver uma dor, Senhor, abençoa todos eles. Protege também nosso grupo de estudos, e cada um se sinta parado pelo teu amor e pelo teu carinho. Fica com nós nessa noite, Senhor, que tua paz permaneça entre todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.